Então, boa noite, né, a todos e a todas. É um prazer estarmos aqui novamente no terceiro seminário do Lapidando Ideias, né? E hoje, quem vai ministrar o seminário vai ser a Amanda Nayara de Menezes, né? Com o tema Os Problemas no Saneamento Básico evidenciados no contexto da pandemia do Covid-19. O que os números muitas vezes não mostram. E ela é coordenadora do CREAS em Ibiá, né? Ibiá, isso, Minas Gerais. E ela fez recentemente, né? Ela é mestre, né? Recém-mestre aí. E você fica à vontade também para falar um pouco dessa sua história, viu, Amanda? Dessa sua biografia, né? Nesse seu começo. Então, eu passo agora a palavra para você, tá? Tá bom. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer ao professor Alexandre pelo convite, né? Pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o tema e trazendo alguns aspectos da minha pesquisa. Também agradecer ao professor Aguinaldo e a professora Rita pela indicação, né? Que vem me acompanhando aí desde a graduação. Eu fiz a graduação em Serviço Social na UFTM, e aí eu venho pesquisando sobre o saneamento básico desde então. O que me motivou a pesquisar sobre esse tema foi que eu sempre gostei, né, da área ambiental, sempre me interessei por essa área, e a professora Rita, que me instigou a procurar e a pesquisar mais sobre o saneamento básico. Então, eu fiz alguns artigos na graduação, né, comecei com artigos, e aí eu fui para o TCC, né, fiz uma pesquisa também, e aí a UFTM é em Uberaba, não tinha falado, e aí minha pesquisa também foi lá em Uberaba. Aí, depois, eu dei continuidade e fui para o mestrado, continuando também com a temática do saneamento básico. Aí, no mestrado, o tema da minha pesquisa foi o saneamento básico e a interface com o serviço social, né? E aí, eu fiz uma pesquisa de campo nos CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social de Uberaba, justamente para trazer essa relação entre o saneamento básico e o serviço social, porque no serviço social a gente não tem tanta discussão sobre esse tema, pesquisa, né? E aí, como é um tema novo, essa dúvida e até uma certa dificuldade de entender o que o serviço social tem a ver com o saneamento básico. E aí, trazendo para o contexto que a gente está vivendo, né, da pandemia, pelo Covid, em que surgiram algumas questões sobre o saneamento básico e essa contaminação pelo coronavírus, e eu vi que tinha tudo a ver e estava tudo relacionado com o que eu já tinha pesquisado. Por isso, eu trouxe esse tema, querendo discutir, né, essa questão na realidade que a gente está vivendo agora. Então, assim, a questão que motivou mesmo a minha pesquisa foi pensar, né, a questão da água em si. Qual que é o valor da água qual que é o valor da água para a gente, né, ou a sua desvalorização, na verdade, porque o que a gente está vivendo, né, a contaminação da água, na verdade, dá a entender que ela não está sendo valorizada, e sim desvalorizada. Outra coisa também que instiga muito, e a gente pensar essa questão do saneamento básico, é a questão da desigualdade no acesso, né, ao serviço, que vem causando, assim, graves problemas para a população, inclusive a população mais vulnerável, né, e também a questão do distanciamento da realidade, porque muitas vezes a gente não tem noção dessa realidade. De duas principais formas, né? Tanto a noção de como que é a falta desse saneamento básico, quanto também dessa aproximação às nossas fontes de água, né? As nascentes, os rios. Muitas vezes a gente não sabe nem de onde que vem a nossa água.
de qual rio que ela é captada, né? Muitas vezes, teve um professor uma vez que fez até essa pergunta em sala de aula, ele perguntou se a gente sabia de onde que vinha a água que a gente bebe. E muitas pessoas não sabiam de onde que vinha essa água. Então, há esse distanciamento. E assim, no decorrer da pesquisa, a gente percebe que esse distanciamento causa graves problemas também, porque a gente não tem esse conhecimento e essa aproximação do problema. E a questão da falta do saneamento básico também é um problema seríssimo, né? Porque muitas vezes a gente não tem essa noção do que é viver sem o saneamento básico. E o máximo que a gente consegue ter, assim, de imaginar o que é isso, às vezes são por dados que são publicados nos jornais, né, em reportagens, e que trazem, por exemplo, que tem milhões de pessoas sem saneamento básico. Então, a gente pensa, né, como que existe tantas pessoas assim, sem saneamento básico, mas a gente não tem essa dimensão do que é viver sem esse serviço. E aí, o contexto da pandemia traz justamente isso, né? Porque acredito que muitos de vocês devem ter visto alguma reportagem, lido alguma coisa, falando sobre a dificuldade da população mais vulnerável em ter ações para prevenir o coronavírus. E uma das mais simples, que é lavar a mão, por exemplo. Então, eu vi na televisão muitas vezes passando reportagens da dificuldade da população no acesso à água para ter essas ações de higiene mesmo, de lavar as mãos, de ter os produtos para higienizar as mãos e tudo isso. Inclusive com algumas ONGs, algumas entidades e pessoas até fazendo campanhas para entregar sabonete, entregar itens, assim, básicos para essa população. E, assim, a gente não viu muitas ações estatais nesse sentido, né, do governo, para tentar minimizar essa questão. Então, assim, uma das coisas que mais aparece nesse contexto da pandemia foi isso, e essa realidade foi retratada, na maioria das vezes, nas favelas, né, nas grandes favelas das grandes cidades do Brasil, e a gente viu que a questão do saneamento básico e da moradia ainda está muito, mas muito precária, e a população não tem água para beber, nem para ter uma higiene mínima. Então, a questão é muito séria. E no contexto da pandemia, ela foi evidenciada, por isso que eu trouxe até esse tema. Outra questão também que apareceu no contexto da pandemia foi a contaminação dos rios pelo coronavírus. Então, foi realizado um estudo do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né, da UFMG, e aí das amostras que eles coletaram, 100% dessas amostras foi encontrado o coronavírus. E essas amostras foram retiradas em bacias que atendem BH e Contagem. Então, assim, eles fizeram uma proporção de quantas pessoas poderiam estar contaminadas por esse esgoto. Então, são cerca de 50 mil pessoas provavelmente contaminadas por conta desse esgoto. E aí, no meio disso tudo, desse problema todo que a gente está vivendo, desse contexto todo, vem o Senado e aprova um novo marco legal do saneamento básico, né? Que agora foi para a sanção do presidente, que provavelmente vai ser sancionado, né? E aí, toda uma luta que aconteceu para ter uma legislação, uma política que contemplasse mesmo o saneamento básico, acaba meio que se perdendo, porque esse novo marco legal, ele tem como base, né, a privatização do serviço. E, assim, diante, assim, da minha formação e dos autores que eu venho estudando, essa privatização vai acabar
não universalizando esse serviço, né? Então, a população que é mais vulnerável ainda vai continuar sem acesso. Eu até tenho 2 indicações de vídeo aqui, que depois eu não sei como que eu posso fazer para deixar aqui para vocês, que uma é de um autor que chama Léo Heller, né, que é um dos que eu uso na minha pesquisa, que ele fala de um seminário que o título é assim, privatização é a alternativa? Então, ele traz essa discussão, aí não é só ele que fala, tem um outro profissional que defende, no caso, a privatização, e ele não, né, ele vem trazendo argumentos defendendo que não seja privatizado o serviço, né, que não seja aberto. E também tem um outro documentário que chama Embaixadores do Trata Brasil, a realidade do saneamento básico no país, que também traz bem essa realidade mesmo do que eu estava discutindo aqui, e aí dá para a gente ter essa dimensão, assim, do que é, de como que está o saneamento básico atualmente, né, e quais são suas consequências. E aí, trazendo um pouco agora mais para a minha pesquisa, do que eu, né, dos resultados que eu cheguei e tudo mais, assim, uma das coisas que eu fiquei mais refletindo depois da pesquisa pronta foi que as condições, né, atuais do saneamento básico, elas são construídas historicamente, né, e elas vêm intrinsecamente ligadas à ocupação do espaço, a como a gente se organiza e como a gente valoriza ou não os recursos naturais, né? E assim, essa construção histórica, muitas vezes, ela não levou em consideração que o serviço de saneamento básico, ele está dentro das necessidades de subsistência, assim como alimentação, o abrigo, né, a reprodução. E aí ele vem acompanhando o desenvolvimento urbano, que também preza por determinadas regiões, né, e ele repercute até os dias atuais. Então, seria importante, antes de classificar, né, os serviços de saneamento básico como tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana, disposição de resíduos sólidos, entender essa funcionalidade do saneamento básico como orgânica mesmo para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, né? Então, quando a gente vê que em meio a uma pandemia, tem muitas pessoas que não estão tendo acesso ao básico de higienizar as mãos, de ter uma água limpa para beber, a gente vê o tanto que o saneamento básico é importante e está sendo deixado de lado, né? E aí, trazendo essa questão do processo histórico mesmo, do saneamento básico, eu achei interessante também trazer aqui um processo histórico que foi elaborado pelo autor José Esteban Castro, que ele traz 3 etapas, assim, de maneira geral, estou só dando uma, né, só superficialmente mesmo, para a gente entender como que funciona. E aí eu achei interessante trazer essa análise dele, porque ele traz de uma forma mais sintetizada, né? E aí ele fala que foram 3 etapas do processo histórico do saneamento. A primeira delas, ele fala ele chama de privatismo, né? Que está lá desde a colonização do Brasil e início das intervenções estatais. E aí ele traça como princípios desse processo o fornecimento de água por empresas privadas, em que o acesso é individual, ou seja, não foi pensado de forma coletiva, quem poderia pagar pelo serviço, teria o serviço, né? E os serviços em pontos determinados. Esses pontos determinados também seriam aqueles pontos que
tem esse retorno financeiro. E aí ele aponta que nessa época seria as cidades portuárias, né? Aí depois ele fala que tem a segunda etapa, que é o racionalismo administrativo, que é um período marcado pela expansão industrial, né, e consequentemente urbana, né, que aí vem a questão da ciência e a participação do Estado. E aí nesse período o saneamento também, as elites, né, que eram alvos dessa melhoria, né, pensando também nesse retorno econômico, enquanto as massas populares ficavam excluídas. E aí a gente pode pensar também na construção, né, como que foram formadas as favelas mesmo, e esses pontos que são a parte da cidade, sabe? E aí que ficam sem essa estrutura, porque hoje a maioria das cidades que a gente tem hoje tem uma estrutura muito antiga. E a gente vê que nesses pontos de favelas mesmo, a gente vê que esse serviço não foi estruturado e não seguiu a lógica, né, dos centros urbanos e tal. E aí, depois desse racionalismo administrativo, ele vem tratando do neoprivatismo, que aí ele fala que se caracteriza fundamentalmente pela tentativa de transferir o controle, e em casos mais radicais, inclusive a propriedade da empresa de saneamento básico. E aí essa transferência da gestão para iniciativas privadas, né? E dentro desse neoprivatismo tem a elaboração e a implantação do Planasa, lá na década de 70, né? Que vem trazendo importantes melhorias, né, para o saneamento básico na época, principalmente para distribuição de água, mas que também não causa grandes efeitos na população mais vulnerável, né? Ainda continua aquela ideia de pontos específicos de implantação dessa estrutura mesmo do saneamento, e principalmente focando na coleta e distribuição de água. O esgotamento sanitário sempre ficando em segundo plano e à parte dessas ações, né? E aí, a partir do Planasa, que vai vai perdendo força, né? Aí, a partir da década de metade dos anos 80, início dos anos 90, entra aí no que os autores chamam de vazio institucional, que é quando o saneamento básico fica praticamente sem nenhuma legislação que realmente estabeleça diretrizes e formas de implantação desses serviços. E esse vazio institucional, ele dura até os anos 2000, né? Que aí só com a entrada do Estatuto da Cidade e de novas visões, né, sobre a questão da cidade, a importância de se discutir a questão da moradia, do saneamento, né, do transporte urbano, da mobilidade, e aí tem que entender mais essa questão urbana no Estatuto da Cidade, que vem à tona novamente, a partir de alguns movimentos, entidades, profissionais da área, a discussão sobre o saneamento básico. E aí, com o Estatuto da Cidade, aí só em 2007 que vai ter a lei, né, nacional do saneamento básico, que é a Lei 11.445, que vai estabelecer essas diretrizes para o saneamento básico, assim, vai ser a primeira lei mais efetiva e abrangente sobre o saneamento básico, porque aí ela vai trazer que o saneamento básico não é só a distribuição, coleta, captação e distribuição de água, né, e esgotamento sanitário, e vai ampliar esses serviços também para a disposição de resíduos sólidos e drenagem urbana. Então, aí, depois dessa lei de 2007, também entra a questão do PLANSAB, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, que também vai trazer
pontos que ainda não tinham sido associados ao saneamento básico, como a universalidade, a intersetorialidade dos serviços, né? A equidade no acesso, né? E aí trazendo uma possibilidade, assim, de melhora mesmo na condição dos serviços. Até porque a lei, e tanto a lei quanto a política quanto o Plano Nacional de Saneamento Básico, eles acabam forçando os municípios a elaborar seus próprios planos e ter alguma iniciativa relacionada ao saneamento básico, porque eles ligam essa elaboração e algumas medidas de saneamento básico à disponibilização de recursos, né? Então, os municípios ficam obrigados a elaborar seus planos municipais de saneamento básico. E aí, o prazo limite para a elaboração desses planos era até o ano de 2015. E aí, em meio a esse tempo, né, a gente tem também, apesar de ter sido uma lei nova, de 2007, ainda está em algumas, né, ainda não foi efetivamente implantada, ela começa a sofrer alguns desmontes também, que vai terminar agora em 2020 com essa aprovação, né, desse novo marco, que modifica alguns pontos da lei. E que a principal questão que é abordada também por esses autores é a questão da privatização desses serviços, né, a abertura para a privatização desses serviços. Então, assim, o saneamento básico, historicamente, ele vem sendo sofrendo muitos atrasos, né, na sua implantação, e assim, quando a gente vai estudar essa questão do saneamento, a gente vê que que a estrutura, essa infraestrutura foi pensada há séculos atrás, lá pelos romanos, coisas simples mesmo, de afastamento de esgoto das residências, e que até hoje a gente não consegue implantar, por conta de falta de interesse, porque a gente sofre com essa desigualdade social que afeta também o acesso a esses serviços, né? E aí, quando eu fui fazer a pesquisa de campo, que foi nos Centros de Referência em Assistência Social de Uberaba, eu fiz a pesquisa com os profissionais, né, com os assistentes sociais, em todos os CRAs de Uberaba. E aí eu fiz a pergunta sobre os serviços, né, que são oferecidos lá, que eu não vou entrar aqui nessa questão, e sobre como elas viam o saneamento básico na cidade, no bairro onde na região, né, onde elas atuam, e quais que eram as demandas que chegavam, né, para elas, relacionadas ao saneamento básico. E aí eu percebi que, para além desses dados que a gente vê de milhões de pessoas sem acesso à água, sem acesso a esgoto, eu percebi que elas trouxeram dados e informações que agravam ainda mais esses dados, que são publicados, né, em jornais, são amplamente divulgados, principalmente pelo Instituto Trata Brasil, que inclusive traz um ranking desse saneamento básico anual, né. E aí, quando eu fui perguntar sobre as demandas que elas tinham relacionadas ao saneamento básico, foi frequente a fala delas no sentido de que muitas famílias não tinham água em casa porque não conseguiam pagar a conta de água. E aí, a gente tem em Uberaba, os dados de Uberaba são de que a cidade tem 100% de distribuição de água e 98% de esgotamento sanitário. E aí eu me deparo com essa realidade de famílias que, apesar de estar lá nos dados que são 100% de distribuição de água, estão sem acesso à água porque não conseguem pagar a conta. E aí eu questionei, porque no município a gente tem a tarifa social, né? E aí que a família paga uma porcentagem
um valor pequeno dessa conta. E aí eu questionei sobre isso e elas me falaram que para a família acessar esse benefício, elas não podem estar com débitos vencidos, ou seja, elas não podem estar com contas atrasadas, porque por esse motivo elas não conseguem acessar a esse benefício da tarifa social. E aí, o que acontece é que, por isso, a família fica sem acesso à água. Então, eu achei essa informação muito importante e que vai além dos dados que a gente consegue ter com uma simples consulta na internet, né? Que a gente pode consultar e a gente vai lá ver os dados da nossa cidade, mas que a gente vê que esses dados não estão condizentes com a realidade, porque a partir do momento que você vai analisar e entender quais são as condições dessas famílias, a gente se depara com essa informação. E aí a gente vê a gravidade da situação do saneamento básico, que a gravidade é ampliada, na verdade, porque, pelo que elas relataram durante as entrevistas, é uma questão que está acontecendo muito, que está aparecendo muito nos CRAS, e que muitas vezes elas não conseguem fazer algo efetivo para tentar resolver essa situação ou tentar buscar algum serviço que possa atender essa família. No serviço social, a gente ainda não tem tanta discussão sobre saneamento básico, como eu disse, e aí por isso também dificulta esse trabalho com esse tema, né, porque a gente não tem tanta essa aproximação, e acaba que essas famílias ficam, né, sem ter muito recurso, sem ter muito o que fazer. E aí eu perguntei também, durante a entrevista, quais que eram as saídas que a população conseguia ter para conseguir sobreviver, porque ninguém consegue ficar sem o acesso à água, né? E aí elas relataram que essas famílias muitas vezes buscam ajuda com vizinhos, né, e tal. E aí, muitas vezes, essas assistentes sociais relataram também que muitas vezes essas famílias têm crianças, né, não conseguem manter a higiene da casa, tem problemas para arrumar emprego decorrentes disso, problemas de saúde. Então, assim, a falta de saneamento básico, ela vai agravando toda a vida da população. E aí eu fico pensando, porque a pesquisa foi feita em outubro de 2019, essa pesquisa de campo em que eu consegui esses dados. E aí eu fico pensando agora, nesse contexto que a gente está vivendo, né, da pandemia, como que essas famílias estão conseguindo manter as suas vidas, né, e ainda sobreviver a esse vírus, que está muito grave e a gente não consegue, a gente como assistente social não consegue buscar uma alternativa que traga uma solução possível e urgente para essas famílias. Então, a questão da falta do acesso à água é muito grave e vem agravando ainda mais outros problemas que essas famílias vêm enfrentando, né? Então, o que é oferecido pelo município muitas vezes não dá conta, né, da necessidade da família, e acaba que essas profissionais ficam sem ter essa resolução. Então, o que eu queria deixar mais evidente aqui é que a questão da falta do saneamento básico, muitas vezes, não está ligada apenas àquela imagem que a gente vê, porque toda reportagem que a gente vai ou assistir ou ler no jornal tem um
um esgoto, né, um esgoto a céu aberto, resíduos perto das casas e tal. E aí, a questão do saneamento básico, ela vai além disso, né, de mostrar só essa parte e entender que as pessoas não conseguem ter água para beber, ter água para cozinhar, ter água para lavar suas roupas, ter água para, enfim, para tudo que a gente precisa de água, né? Então, lá no comecinho do meu trabalho, eu venho com esse questionamento, porque para a gente que tem acesso à água, é muito fácil, né? A gente, às vezes, nem percebe como é difícil viver sem esse recurso, porque a gente consegue... A gente tem a facilidade de abrir uma torneira, né, de acionar uma descarga, de não ter o resíduo ali saindo na sua porta, e a gente não consegue ter essa dimensão e gravidade, né, a dimensão da gravidade desse problema que a gente enfrenta, não só no Brasil. Então, é muito chocante essa realidade, e a gente precisa também olhar para isso. E uma das formas também que a gente tem de entender, e eu acho que até lutar por esse direito, né, é a questão também ligada à questão ambiental, que é pensar também na contaminação dos nossos rios, né, das nossas nascentes, que também fez parte da minha pesquisa, né, quando a população foi chamada para construir e elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico de Uberaba, também apareceu essa questão, e até hoje não foi feito nada nesse sentido, que é, por exemplo, ligar o saneamento básico à preservação dos nossos rios e das nossas nascentes, né? Que a gente vê que, eu não sei se vocês já tiveram esse acesso a essa informação também, que tem algumas cidades que, em vez de tratar a água, captar e tratar a água para distribuir, elas tratam o esgoto, porque o esgoto não está sendo tratado, está sendo jogado nos rios, e acaba que por estar sendo jogado nos rios, ele precisa ser tratado, né, ter um tratamento mais intenso, para poder chegar a um grau da gente poder consumir essa água. E aí, essas pessoas que são especialistas nessa área, né, questionando até quando que essas estações de tratamento de água vão suportar o tratamento do esgoto. Se eu não me engano, uma reportagem que eu vi foi no Rio de Janeiro, essa situação. Então, assim, o saneamento básico, ele está ligado, ele não é isolado, ele não está ligado apenas a uma infraestrutura, né, das cidades. Ele está ligado a como a gente pensa a questão da água, como a gente pensa a questão do resíduo, a como a gente pensa a desigualdade no acesso a esse serviço e como isso está ficando cada vez mais sério. E um exemplo claro disso, e que trouxe à tona tudo isso que eu estou falando, toda essa importância e toda a gravidade dessa falta, é a pandemia, né, que escancarou ainda mais o problema que a gente vivencia com a questão do saneamento básico no Brasil e que até hoje ainda não tem uma solução, e eu acredito que ainda vai demorar a acontecer essa melhora nesse serviço. Enquanto isso, a gente convive diariamente, eu não sei se tem mais assistentes sociais aqui, ou até outras profissões que, né, presenciam isso também, a gente convive diariamente com uma população que não consegue ter acesso à água tratada e nem ao esgotamento sanitário. E aí a gente pode ver o tanto que isso prejudica a vida das pessoas, né? E eu entendo esse espaço como um espaço importante, né, para a gente discutir e trazer outros elementos,
que também estão relacionados ao saneamento básico, inclusive na minha pesquisa eu trouxe essa questão da interdisciplinaridade, justamente porque é importante a gente discutir nas várias áreas, né, do conhecimento e de atuação, trazendo contribuições para a área e podendo ampliar essa discussão, né? Então, eu acho que era isso. Não sei se o professor quer que eu fale mais alguma coisa, se vai ter pergunta. Sim, sim, sim. Certamente, né, vão ter Não perguntas. sei se foi muito rápido, vocês me Não, desculpem, eu fiquei um pouco nervosa com essa câmera. foi super, super tranquilo, super bom. Você falou das perguntas, eu já tinha umas 2 ou 3 ali que já estão encadeadas, já depois o pessoal já fica à vontade aqui para estar fazendo. Eu queria, assim, já agradecer, né, a você, Amanda, né, antes dessa segunda fase aí para você responder as questões, e lembrar, assim, que a pandemia no Brasil, ela não foi só essa questão, você coloca muito bem, porque não foi, teve outras instâncias, né, como a do trabalho, né, como, enfim, que também foram expostas, assim, desnudadas, né, nesse novo contexto, né, e o que você traz é mais né, mais um aspecto aí dessa nossa condição, dessa nossa história, né, e mais um desafio, né, para esse enfrentamento, né. Então, assim, parabéns mais uma vez, e vamos começar com as questões. O pessoal pode ficar à vontade para estar fazendo a pergunta. Eu vou começar agora. O Wagner já estava aqui, mas eu quero lembrar que a Tati Módulo, ela foi a primeira a indagar aqui, e ela pode ficar à vontade para falar, viu, Tati? Para fazer a sua... Ela perguntou das pessoas. E depois, em seguida, o Daniel de Souza, ele falou, e o judiciário brasileiro, em diversos julgados, não garante acesso ao mínimo existencial da água de qualidade, autorizando a suspensão total do fornecimento em caso de falta de pagamento, né? Ele fez uma constatação também. Assim, Então, a pesquisa é muito grande, né? Não dá para falar tudo aqui, mas assim, tem bem mais informação do que do que isso que eu trouxe, né? E assim, a gente vê que a questão do saneamento básico, ela fica isolada, sabe? Porque como assistentes sociais, a gente consegue tentar outros meios, por exemplo, na questão da saúde, a gente consegue orientar a população a buscar alguma questão judicial mesmo, que se precisar de acesso e não está conseguindo. A questão da educação, a gente também consegue fazer alguma coisa a mais. Só que o saneamento básico, ele ainda está isolado, sabe? Ele ainda não tem essa possibilidade, ele ainda não tem caminhos. Os assistentes sociais ainda não encontraram esses caminhos para tentar buscar alguma solução mesmo, sabe? E isso ficou muito evidente na pesquisa, na fala delas. A gente sente, assim, o incômodo que é para elas ouvir essa demanda e não conseguir fazer alguma coisa, né? E assim, o município não oferece o serviço. E, ao mesmo tempo, divulgam em redes sociais esses dados que eu falei, de 100% de distribuição de água, 98% de esgotamento sanitário. Aí a gente vai fazer uma pesquisa, igual eu falei, simples, você vai no Google e joga lá o saneamento básico em Uberaba, você vai conseguir achar os dados, e aí você vai ver que não é aquilo, sabe? Então, assim, e eles estão divulgando isso em redes sociais, a população está vendo isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também a população reagindo, sabe? Então, eu acho que está faltando mais essa discussão mesmo
do saneamento básico, da sua importância, de como que a gente busca soluções para ele, sabe? Muito bem, Amanda, muito bem. Então, eu passo agora a outra, o Wagner, que tinha solicitado para fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade, Wagner. Oi, Amanda. É Wagner, tudo bem? Boa noite, Parabéns, Wagner. boa noite. Parabéns pela pesquisa e pela palestra. Gostei muito. Obrigada. É muito instigador, faz a gente querer estudar mais sobre o assunto. Você desculpa, eu estou sem câmera hoje, então vai só na voz. Eu vi que no começo ali você falou sobre um novo marco regulatório. Eu não tive a oportunidade de ver o que está escrito nele. Eu queria saber se você tem conhecimento, se a gente pode ter uma esperança que, de certa forma, a gente entre num eixo de políticas públicas para esse setor, com esse novo marco regulatório, ou vai ser letra morta de novo para a continuação do mesmo que a gente tem aí? Olha, Wagner, assim, eu acho que se a gente desse continuidade ao que a gente tem, pelo menos, como eu falei, a política que foi implementada foi regulamentada, quer dizer, em 2007, e alcançada, se pelo menos a gente tentasse efetivamente conseguir dar andamento nessas duas legislações que a gente tem, já seria um avanço, sabe? Esse novo marco regulatório que foi aprovado no Senado, ele, na verdade, ele vem desmontando o que foi construído, sabe? Ele vem trazendo possibilidades da entrada do setor privado no atendimento ao saneamento básico. Mas a gente já tem exemplos de outros países, inclusive cidades, que trazem uma experiência negativa nesse sentido. Um dos exemplos é a Argentina, por exemplo, que voltou, né, que tinha privatizado os serviços e voltou atrás, porque não deu certo. E aí a gente tem essas experiências e até esse conhecimento já, porque a gente já teve provas de que se essa privatização não vai contribuir para o aumento, para a universalização desse saneamento básico, porque a população mais vulnerável ela vai acabar continuando nessa mesma situação, porque ela não vai ser de interesse privado, sabe? Ela não vai ter o retorno financeiro que essas empresas estão interessadas, né? Então, elas não vão querer investir em uma infraestrutura que talvez não tenha esse retorno. Ainda mais agora, nesse contexto que a gente está vivendo, né? E, assim, a necessidade que a gente tem de infraestrutura é muito alta, principalmente nesses locais que eu falei, né? Que são normalmente marginalizados, né? Por exemplo, em Uberaba não tem uma favela, não tem um lugar assim, mas tem bairros marginais, que são bairros que não contam com esses serviços de qualidade mesmo, né? Então, bairros novos construídos aí, esses bairros populares, que muitas vezes não tem, por exemplo, uma assistente social falou assim, que tem um bairro novo lá, que a população convive com um cheiro horrível do esgoto. E aí, esse é um indício de que esse esgoto não está sendo, essa estrutura não foi feita adequadamente, porque não pode ter a população não pode ter esse desconforto, né? Entre outras coisas também. Então, a gente vê que esse problema, essa desigualdade começa dentro das cidades, por bairros, e vai evoluindo dentro dos estados e no Brasil. Então, eu acho que esse novo marco regulatório, abrindo margem aí para privatização, eu acredito que a gente não vai ter muitos avanços, não. Obrigado. Muito bom, obrigado, Wagner. Professora Clauciana, eu vi aqui ao lado no chat que tem um comentário elogioso e bastante pertinente aqui para a Amanda. Eu convido a fazer pessoalmente, né? Lembrando que a Clauciana é a mais nova professora aqui do nosso programa, né? Bem-vinda e pode se manifestar se você quiser, Clauciana. Alô, boa noite para todo mundo. Boa noite, professor Alexandre. Só elogiar mesmo
eu acho que a pesquisa da Amanda, quando a gente se depara aí com alguém do serviço social, acho que muitos engenheiros, sanitaristas verificaram o tema da palestra e a formação da Amanda e falaram, poxa, o que que ela vai trazer, né? E eu acho muito interessante, então eu parabenizo, porque eu acho que precisa ter essa visão interdisciplinar que possa ter todas as áreas, porque a gente está trabalhando com política pública, com a questão social, com o ambiental, com o econômico, e acho que esse estigma aí precisa ser quebrado urgente. Então, eu agradeço muito a Amanda, porque é uma nova visão e agregou muito, tá? A gente está sempre aprendendo. Tem alguns alunos meus aí, acho que estão participando também, que a gente divulgou assim, meio de última hora, mas acho que alguns conseguiram. E queria ter acesso, tá, Amanda? Se pudesse depois compartilhar essa pesquisa com a gente, para tirar mesmo essa barreira aí de que é só engenharia ou só outro tipo de profissão que vai trabalhar com saneamento, e sim que tem que ter uma visão realmente interdisciplinar. Agradeço a oportunidade de fala e espero que eu possa contribuir bastante aí com o programa. Então, fico muito satisfeita de ouvir essa visão, viu, Amanda? Parabéns. Obrigada, professora. Muito obrigada. Aí depois eu posso compartilhar aqui a pesquisa. Não sei se tem como mandar aqui, como que eu faço, mas eu posso compartilhar sim. Muito bem, muito bem. Qualquer coisa também você manda para mim, ou Amanda? Depois eu repasso para a professora, se for o caso. Agradeço, obrigada. Parece que a Amanda ficou meio estática aqui, não sei se ela saiu, mas eu queria aproveitar para falar da professora Edna, que também agradece aqui, manda um abraço para a Amanda, né? Ah, voltou. E lembrar também que a professora Rita está participando, né, de Uberaba, e estamos aqui abertos para mais uma rodada de questões, quem quiser fazer. Ah, eu peço desculpa a Tati, que parece que ela ia falar e eu interrompi e passei a palavra para outra pessoa. Tati, você está me ouvindo? Desculpa, viu? Pode ficar à vontade. Tati? Aqui, não, aqui, ó. Ela fez Vocês ouvem? Sim, sim. Agora sim. Eu achei bem interessante, parabéns, Amanda, pela sua exploração. Eu também vou falar sobre o saneamento na minha pesquisa, estou só começando o meu projeto, mas eu fiquei bem preocupada com essa questão dos dados não refletirem a realidade, né? Você disse que não conseguiu, que os dados diziam uma coisa e foi lá e viu algumas famílias. Você conseguiu fazer uma contabilização dessa quantidade de pessoas? Você tem alguma indicação de outro meio para a gente acessar esse tipo de informação, para além do jeito que você fez, que foi entrevistas? Tati, a minha pesquisa, ela estava focada mais nessa relação, sabe? Em trazer essa interface do saneamento básico com o serviço social. Então, eu não fiz esse levantamento que você está me questionando. Mas, eu acho muito importante, assim, eu pensei até por uma futura pesquisa, fazer esse levantamento, sim, dessa quantidade de famílias, e como que está isso, porque a gente precisa desse dado também, né? Até para contestar esses que a gente vê, que a gente está tendo divulgados. E aí eu acho que um dos acessos para esses dados é justamente no CRAS mesmo, porque lá, quando a gente vai fazer cadastro, né, das famílias, lá tem algumas perguntas que a gente tem que fazer para a família que estão relacionadas ao saneamento básico. Então, eu acho que esse cadastro, chama cadastro único, esse cadastro pode ajudar nesse levantamento, sabe, desses dados, dessas informações. Porque lá são perguntas assim, abrangentes, desde quantidade de banheiro na casa, de acesso à água, de acesso a esgoto. Então, assim, são perguntas abrangentes. Eu acho que um meio de conseguir esses dados seria esse.
Muito bem. Mais alguém que quiser se manifestar, viu, pessoal? Ainda temos mais um tempinho e depois a gente já vai partindo para o encerramento, né? Deixo a palavra aberta, o Aguinaldo e outros amigos aqui, se quiserem, amigos e amigas, né? Se quiserem falar. Eu queria lembrar de uma história aqui, assim, quando eu fiz meu mestrado, o meu estudo foi sobre os boias-frias de Guariba, né? Os trabalhadores rurais lá de Guariba. E logo, assim, uma coisa que me chamou a atenção no começo do meu estudo, né? Eu fiz em história, né? História social e tal. Mas, assim, foi uma experiência muito impactante para mim, muito rica. E logo eu percebi que uma dos pivôs ali da questão social de Guariba era a Sabesp. Era o problema do saneamento. E eu ficava me perguntando que diabo tem a ver isso com a questão, né, social mais gritante ali. E tinha tudo, porque a água da Sabesp é uma água cara, né? Embora seja uma autarquia renomada, né? E aqui em Franca, mais ainda, né? Eleita como a gente sabe de tudo o que essa propaganda faz, mas assim, e a maioria das pessoas que vinham, né, do norte ali, de Minas, do sul da Bahia e tal, para fazer aquela migração sazonal, para cortar a cana, eles, assim, tinham uma dificuldade em estar cumprindo ali esse pagamento, né, essa coisa. E tem um capítulo do meu livro em que eu falo, olha, os trabalhadores botaram fogo na caixa d'água, e nesse sentido, para isso em 84, né, um movimento aconteceu. E tudo isso que a Amanda traz me fez lembrar disso um pouco, né, esse questionamento que ela faz assim, olha, a gente não sabe quem tem esse serviço, né, já mais ou menos, vocês não têm a noção, né, então ficou para mim isso como uma questão muito complicada, né? O que é ficar sem água, o que é ficar sem esse tratamento, e tudo, né? Não só da água, mas também da questão do esgoto. Então, assim, sabe, um tema que é muito caro, né, para a nossa história, muito caro para nosso desenvolvimento, né? Não dá, né, para fazer um desenvolvimento social sem resolver essa questão, né? Ao lado da educação, ao lado da saúde. Então, assim, parece que o nosso buraco, Brasil, assim, o nosso fosso, né, que o Bolsonaro simboliza muito bem, é muito ligado a essas feridas que estão aí abertas, e, de certa forma, trabalhos como o da Amanda, né, e de muitos outros colegas e amigos aqui né, do grupo, mas também da universidade também, fazem voz aí para alcançar um pouco e enriquecer essa resistência, né? Então, assim, de minha parte, eu só queria agradecer a Amanda, né? Assim, dizer que foi um prazer você aqui conosco, né? E que, assim, que essas experiências se multipliquem por aí, né? Eu acho que os trabalhos que vierem a ser daqui a pouco, né, defendidos e explorados, esse também pode ser um espaço, né, para a gente colocar em discussão. Lembrando que essa questão do Marco Zero, que foi na semana passada, quando eu vi a notícia, eu falei, nossa, vai calhar certinho para falar um pouquinho, né? Então, assim, foi uma feliz coincidência aí que o nosso seminário teve, né? Então, é isso. Então, eu deixo aqui a palavra para alguém mais, né? Se quiser fazer algum comentário. Professor Aguinaldo. Bom, eu quero fazer uma pergunta para a Amanda. Na verdade, é uma pergunta muito, muito simples, apesar de ser complexa para quem é da área do serviço social, né? Os serviços sociais disponíveis
né, na estrutura burocrática brasileira, eles são capazes, de algum modo, Amanda, de minimizar, né, essa, essa, essa patologia tão grave que é a falta de acesso ao saneamento básico, ou ele só pode lidar com as consequências dela? Essa é a minha pergunta para você. Difícil, né? Eu acho, assim, eu acredito, assim, a partir de tudo que eu estudei, que eu acho que pode minimizar, porque eu acho que já foi, como a gente teve esse longo período sem até uma efetivação de uma política pública mesmo, uma política que trouxesse diretrizes mesmo para o saneamento básico, eu acho que todo esse processo histórico já causou muito prejuízo, já vem causando muitos problemas ambientais e sociais. E eu acho que o ambiente já responde isso muito bem, porque a gente já está com os nossos rios muito contaminados, né? A gente já tem um problema sério de desmatamento que influencia na questão da água, e que a gente vê também que anualmente a gente vê a nossa água diminuindo, os rios diminuindo. Então, eu acho que o problema, que assim, o que pode ser feito agora, pode tentar minimizar esse problema e tentar recuperar, porque a questão de prevenir, sabe, essa questão de prevenção, essa questão de antecipação dos problemas, eu acho que ela já não está mais em pauta. Eu acho que agora já está numa questão mais de recuperação, de tentativa de mudança. Eu entendo dessa forma. Muito obrigado. Quero aproveitar o espaço aqui em nome do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, te agradecer também, em nome da coordenação. A sua fala foi muito boa, até porque a gente, assim como a professora Calciane lembrou, a gente costuma ver o saneamento, né, como uma questão de engenharia, quase sempre, não como uma questão social, né, e como parte, né, dos bens públicos que nos fazem mais ou menos prósperos, mais ou menos inseridos ou excluídos, e esse viés do serviço social vem nos lembrar que o acesso ao saneamento é parte inerente da própria perspectiva de cidadania. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada, professor. Tem aqui uma fala da Márcia, que parabeniza, né? Manda aqui um abraço e tudo mais, manda um elogio, e é isso. Então, assim, não tendo mais questões, mais reflexões, eu já vou encaminhando para o final, e deixo, né, você fazer as considerações finais, Amanda, fica à vontade. Viu? Eu vou agradecer novamente, né, professor Alexandre, pela oportunidade. Assim, agradecer também o pessoal que participou, que perguntou. Eu acho muito importante essa troca, assim, sabe? Eu acho que é esse que é o movimento mesmo, da gente poder conversar e contribuir um com o outro, né? E avançar nessa questão desse tema que é tão importante. E dizer também que para o serviço social, esse tema também é muito importante, ele precisa ser mais discutido, a gente precisa ter mais assistentes sociais discutindo isso. Realmente, o saneamento básico vem de uma cultura, de um processo histórico das engenharias, né? Mas aí a gente vem vendo que não é só as engenharias que discutem isso, que precisam discutir isso, a gente também pode contribuir, né, de outras formas. Dizer também que a minha pesquisa está disponível, né, quem quiser ler e quem quiser ter acesso.
eu discuti várias coisas, hoje eu trouxe só alguns pontos do que eu pesquisei. Dizer para a Tati que se ela quiser também, eu tenho algumas referências aqui sobre o saneamento básico. Se ela quiser, depois eu posso passar para ela também. Mandar um abraço aqui para a professora Edna, que foi minha professora lá na UFTM, professora Celeste, professora Rita, minha orientadora eterna. E muito obrigada, professora Alexandra. Eu acho que é isso. Obrigado, Amanda. Obrigado, né, a todos, né, e a todas. Obrigado aos professores aqui presentes, aos amigos, às amigas. E, né, eu agradeço e a gente vai encerrando mais um seminário. Eu queria só destacar um último... o Genício, ele falou que quando foi fazer a inscrição lá no site, deu algum problema. Eu vou verificar isso, né? Outras pessoas já me falaram disso e depois a gente, se precisar, a gente refaz, né, novamente para configurar o certificado, né, e tudo mais depois. Eu vou verificar isso, viu, Genício? Pode ficar tranquilo. Olha, no mais, sabe, desejar a vocês, né, um ótimo começo de final de semana, né, e se cuidem, fiquem bem aí nessa nova fase, né, dessa conjuntura que a gente está vivendo, que não é fácil, né, não é fácil. Eu tive que vir para o quarto do meu menino aqui, porque a Rita estava ela saiu há pouco, e os meninos ali, e a gente vai se adaptando. E queria dizer, como o professor Aguinaldo falou no primeiro seminário, né, que a gente, né, siga uma vida não fascista, né, que a gente consiga esse horizonte desse sentido de uma vida não fascista, né. A todos um abraço, um beijo carinhoso, viu, e a gente vai ficando por aqui, tá bom? Obrigado. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.